Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do PodBio. Hoje, o nosso tema é muito especial, porque fevereiro marca o Dia Internacional de Mulheres e Meninas na Ciência. E para isso, a gente trouxe aqui a Tainara, que ela é gestora do laboratório, né, gestora do setor EcoBio, no Freitag Laboratórios, e ela vai contar para a gente um pouco da sua trajetória. Seja muito bem-vinda, Tainara. Olá, Yasmin. Olá a todos os ouvintes do PodBio. É uma satisfação estar aqui, né? Não somente para representar todas as mulheres em ciência, mas as mulheres que exercem diferentes tipos de profissão, né? Que carregam todo dia isso na rotina diária. A gente sabe que o caminho na ciência, né, tanto toda a história da mulher na ciência tem uma trajetória, uma luta. Enfim, para você, Tainara, como começou? Quem é você? O que você estudou? Então vamos lá. Quando eu era criança, eu lembro de ter recebido um presente de aniversário. Era um kit chamado de alquimia. Então, dentro desse kit tinha, lembro até hoje, tinha uma estante que comportava tubos, né, de ensaio, tinha tubos de ensaio de plástico e tinha uns frasquinhos que era de pigmentos de cor, né, que eu podia fazer diferentes tipos de experiências com aquelas cores. Eu podia fazer misturas, enfim. O meu medo era que acontecesse explosão, mas não aconteceu nada, assim, tipo, né, de que precisasse chamar bombeiro, nada. Mas tinha um manual que cada página desse manual tinha uma experiência que eu poderia fazer. Então, a partir daquele momento, eu entendi que eu gostava de fazer aquelas determinadas coisas, né? Então, eu entendi que eu gostava realmente de ciência. Desde criança, então, você já tá ali, o gosto pela ciência, a curiosidade, né? Eu, desde pequeno, tenho senso de curiosidade. Eu acho que isso permanece até hoje. Eu acho que quem trabalha comigo pode ser que ri agora, né? Mas quem trabalha comigo, eu sempre questiono o porquê das coisas. Aham, os Não, três porquês. os três porquês, mas não por questão de ter algo que impede as pessoas de se desenvolverem em si, mas por questão de curiosidade. Eu gosto de entender a percepção de vista das pessoas, o que levaram elas a tomarem aquela determinada decisão, para eu tentar ajudar elas da melhor forma possível, né? Porque conhecimento, querendo ou não, a gente tem que entender que não é só o nosso ponto de vista, né? Todas as pessoas têm um senso de cultura diferente, né? Uma percepção diferente. Então, eu gosto de questionar para questão de senso de curiosidade mesmo. Bem legal. E então a Tainara criança já gostava de experimentos, brincando ali para se divertir. Mas e depois, a Tainara, quando ela foi para a faculdade, por exemplo, o que ela cursou? Quando eu estava no ensino fundamental, né? O meu sonho era ser médico veterinário. Então, eu gostava bastante de animais. Mas quando eu fui para o meu ensino médio, eu comecei a ter gosto, né, por física, matemática, química. Não era muito fã da área da biologia, vamos dizer assim, mas eu entendi que eu gostava mais de química e física e matemática. Então, eu tive um reboliço ali de informações no meu ensino médio, então eu tive que decidir o que eu ia prestar do vestibular no meu terceirão. Então, eu prestei vestibular para engenharia química, engenharia civil e também, se não me falha a memória, para medicina veterinária. Mas ainda eu sentia que eu tinha um sentimento que não era somente aquilo que eu queria fazer. Eu acho que era algo que me faltava. Tá me faltando alguma coisa. No fim, em 2013, eu comecei a cursar engenharia de alimentos, né? Terminei minha graduação em 2017. Em março de 2018, eu peguei o meu diploma. Eu acho que, como qualquer estudante, né, que pega o diploma ele se questiona. E agora? O que eu faço? Bacana, legal, mas o que eu vou fazer? Então, em julho de 2018, eu decidi mudar de cidade, né? Para mim foi um desafio bem grande, assim, porque eu acho que deixar a nossa família de lado é uma coisa desafiante, né? Eu sou descendente de italiano, então sempre nos finais de semana a minha casa era Cheia. cheia de gente, era bastante comida, era bastante falação. Então, sair de Joaçaba e vir morar em Timbó, onde as culturas são diferentes, né? As pessoas são diferentes, foi um desafio bem grande para mim. Sozinha também, né? Sozinha também. Então,
Enfim, esse foi um dos desafios que eu tive durante a minha rotina, né? Uma curiosidade, né? Quando eu vim para Tingó, eu mandei currículo 2 vezes pro Freita. Não me chamaram na primeira vez, eu fiquei triste. Mas daí na segunda vez eu tive a oportunidade de vir. Para quem não conhece, a gente trabalhava num container na época, né? Em 2018 o laboratório era a base de container, então era um laboratório pequeno, mas mesmo assim eu consegui me perder no dia da minha entrevista. Então a minha entrevista foi dentro de um container e tinha 2 áreas que eu podia atuar, tanto a parte fisicoquímica quanto a parte microbiológica. Eu tava feliz da vida porque eu tava confiante que eu ia para a parte fisicoquímica, que era uma coisa que eu gostava. E isso foi na sexta-feira, às 2 horas da tarde. Na sexta-feira, às 5 horas da tarde, eu recebi, né, a notícia que eu ia trabalhar no laboratório e que eu ia para a área microbiológica. E aí, de novo, foi a minha segunda pergunta, né? A mesma pergunta que eu faço para mim todas as vezes. Legal. Mas e agora? Como é que eu vou fazer? Né? Então, a partir do ano de 2018, né, eu entrei no laboratório em setembro. E em 2019, fevereiro de 2019, fui contratada. No ano de 2021, se não me falha a memória, eu virei coordenadora. E daí, em 2024, eu virei o cargo e fui para a gestão. E como foi essa transição de, né, estágio para técnica e depois para coordenação? Quais foram os desafios que você encontrou nessa trajetória? É. Porque a gente sabe, né, que muda bastante, entra mais uma parte burocrática, né? Eu acho que um dos meus maiores desafios, quando eu entrei no laboratório, não foi tanto técnico. Eu tinha um embasamento técnico, mas é claro que é tudo novo, né? Quando a gente entra num novo ambiente de trabalho, todas as coisas diferentes, né? Treinamentos, enfim. Então, eu tive que aprender muito, né? Para adquirir conhecimento. Mas eu penso que um dos meus maiores desafios foi vencer o meu erro todo dia, né? Querendo ou não, a gente tem alguns gatilhos, né? A gente tem insegurança, a gente tem medo, né? Então, ganhar e se desenvolver na parte de inteligência emocional foi o desafio que eu tive, né? Para vencer todas as barreiras para chegar onde eu cheguei. E como é a sensação de liderar pessoas? A gente sabe que começou, né, ali essa parte de liderança com coordenação. E hoje você é gestora de um setor que antes era integrado com outro setor, era a micro inteira, né, a micro de alimentos, a Ecobio fazia parte, depois a gente teve essa divisão porque o setor cresceu, as demandas cresceram. Então você hoje lidera um setor sozinha. Como para você é esse desafio? Liderar pessoas não é uma coisa fácil, é bem desafiadora, mas no fim é divertido, né? É, Liderar é entender que cada pessoa tem uma percepção diferente. Então, quando entrei na liderança, eu não sabia basicamente nada. Também fiz a mesma pergunta. Ah, eu ganhei legal, né? Fui para esse cargo, mas e agora? O que que eu tenho que fazer? Então, teve uma época, se não me falha a memória, foi em 2020, eu tive uma mudança de chave, uma virada de chave para melhorar o meu desenvolvimento pessoal. Então, eu era bastante introvertida, né? Não que eu não seja agora, mas eu melhorei em bastante quesitos, né? Porque é melhor melhorar 1%, a gente não consegue melhorar 100% num dia. Então, desde 2020, eu venho melhorando 1% a cada dia. Então, eu venho mantendo uma constância. Eu tive que ler diferentes tipos de livro, né, para adquirir essa linha de autoconhecimento, né. O ano passado, se não me falha a memória, eu entrei na parte de neurociência, então, para entender realmente como que funciona o comportamento das pessoas, como que funciona o hábito de cada pessoa, o que as motiva. Então, eu acho que ser líder não é só cuidar de processos, não é só ter esse senso de conhecimento em relação à tomada de decisão, enfim, porque todo dia tu tem que tomar uma decisão diferente, né? Nem sempre as pessoas vão gostar da decisão que você toma, tá tudo bem, mas é um desafio constante porque você tem que entender todo o processo. E para gerir o processo, você também tem que entender as pessoas, né? Porque quem realmente faz as coisas acontecer é a questão das pessoas. Então, eu tenho que entender elas para depois eu fazer as minhas coisas. Então, líder, além de processo, a gente tem que servir as pessoas também. Então, eu acho que eu tive uma linha
de raciocínio ali, uma mudança lógica, né, de comportamento, né, que me fez melhorar em vários quesitos. Como foi para você se tornar, então, gestora, estar na ciência que antes era envolvida mais por homens, né? A gente sabe, né, que a ciência foi dominada por homens e hoje em dia não. Hoje em dia a gente pode ver até mesmo na faculdade, por exemplo, né, no meu curso de biomedicina, quando eu fazia. Era 90% mulheres. E o laboratório também, se você vem fazer uma visita, a gente consegue ver que é dominado por mulheres. Então, como é para você sentir que você está numa posição de liderança, liderando microsetores bem diferentes e bem importantes, sendo uma mulher? Uau! A história da mulher da ciência não começa desde agora, né? A gente tem várias coisas que a mulher desenvolveu, só que ficou bem reprimido, né? Não era muito falado sobre isso, né? Mas em cada detalhe que hoje a gente tem em diferentes locais veio de mulheres. Então, por exemplo, alguns medicamentos teve mão de mulher ali no desenvolvimento. A parte de programação de computador teve dedo de mulher ali no meio, né? A questão do raio-x, então teve desenvolvimento, um monte de mulheres ali no meio, só que antes não era tão falado, né? Até hoje, se for avaliar, não é tão falado assim. O que muda, né, de antigamente para hoje é que hoje a mulher ela tem mais voz para exercer o seu ponto de vista, né? E a gente tem mais consciência porque a mulher, há um bom tempo atrás, ela não tinha o direito de estudar, né? Ela tinha a responsabilidade de ficar em casa, cuidar da família. Então, a partir do momento que, né, nós mulheres tivemos o direito de estudar e ter esse senso de conhecimento, a gente criou mais consciência, né? A gente teve mais sabedoria. Então, ali a gente começou a exercer nosso caminho profissional, né? Então, eu acredito, na verdade, eu não só acredito, como eu tenho certeza que toda mulher, né, tem a sua força excepcional. Então, existe uma programação neurolinguística que fala que tudo o que uma pessoa pode fazer, todo mundo pode fazer igual, né? Então, se uma mulher hoje é líder, todas podem ser líderes. Se uma mulher hoje consegue abrir caminhos, todas conseguem abrir caminhos. Então, o que distingue isso é a questão da nossa força, nossa coragem. Então, todas as mulheres hoje, né, têm isso dentro delas, então elas podem conquistar o que elas quiserem. Elas podem ser O que quiser. Isso é legal de falar que a gente pode ser o que a gente quiser, porque por muito tempo era realmente ficar em casa, a mulher ficava em casa. E a mídia também pode ter influenciado tanto negativamente quanto positivamente. Por exemplo, Barbie. Eu aprendi com a Barbie quando era criança que podia ser o que quiser, porque tinha Barbie profissão, Barbie isso, Barbie aquilo. Então, igual você disse, conseguiu o diploma, mas não era aquilo, fez isso, mas não era aquilo. Eu sinto que ainda às vezes a gente tem um pensamento de que a gente cursa algo e tem que ser somente aquilo. Mas não, hoje a gente pode fazer vários cursos, se desenvolver em várias áreas e trabalhar no que quer, no que sente que... E a gente sabe que, como você disse, a mulher tem aquele cuidado maior por ser mãe, né? Ou pelas funções, tudo isso eu acho que engloba tudo no complexo que a gente é. A gente é muitas coisas. que as pessoas, né, o mundo acredita que a mulher é sexo frágil, né? Eu acho que independente de qualquer lugar que a mulher, né, vá ou frequente, as pessoas, né, se dão o direito de achar que mulher não é forte, mulher não é determinada, a mulher não vai conquistar determinadas coisas. Então, querendo ou não, dependendo, né, como que tá o comportamento, enfim, a mentalidade das mulheres, elas vão entender que realmente elas não conseguem fazer isso. Só que, como eu disse, as mulheres têm uma força extraordinária. Então, eu acho que, como eu falei, elas conseguem ser quem elas quiserem. Então, isso não dá o direito das pessoas acharem que a gente é sexo frágil. A gente sempre falo que às vezes mulher é mais macho que muito homem. Porque realmente, tipo, quando a mulher quer que uma coisa dê certo e funcione, ela vai tirar força da onde ela não tem. Então, ela vai se desenvolver, ela vai estudar e ela vai conseguir aquilo que ela quer, por questão de coragem e por questão de determinação.
tem muito a confusão, né, de confundir delicadeza com fragilidade, né? E pegando esse gancho, né, você já enfrentou alguma dificuldade na sua trajetória, né? Não somente no laboratório, mas desde quando você começou a cursar, enfim. Por ser mulher, tipo, chegou algum momento uma posição que você teve que ocupar e você sentiu que era mais difícil por conta de ser mulher? Eu acho que em qualquer cargo que a gente tiver, é difícil, né? Eu acho que nem eu falei, tem pessoas que têm uma visão totalmente equivocada, né? Que vem dos tempos antigos ainda, que lugar de mulher é pilotando fogão, que lugar de mulher é cuidando da casa, mas como eu falei, lugar de mulher é onde ela quiser. Então, não é só em casa. Se ela quiser buscar um trabalho melhor, ganhar mais que homem, ela consegue, ela pode fazer isso. Então, eu percebo muito também questão de comunicação, às vezes quando tem uma equipe de homens, né, com algumas mulheres, tem homens que têm uma tendência a ser mais machista, vamos dizer assim. Então eles acabam achando que, só porque a mulher não sabe o que está falando. Será que não sabe mesmo? Tem certeza? Ou será que é você que não sabe e você está querendo diminuir alguém? Então, eu acho que tem muitos homens ainda que não entendem que uma mulher ela é forte e que sim, ela pode saber muito mais do que qualquer outra pessoa, né? Eu não estou falando isso de ego, não estou falando isso tipo de um lado negativo, mas eu acho que as pessoas têm que começar a ouvir, né? Como eu falei já no início, né? As mulheres elas têm uma percepção diferenciada, então elas têm uma visão diferente, elas têm uma intuição diferente, e isso vem tá carregado no sangue delas, então isso vem desde o tempo antigo. Então, eu acho que em qualquer área, todas as mulheres têm para agregar, independente se for em cargo de liderança, independente se for dona de empresa, em qualquer área, elas têm o poder de fazer o que elas quiserem. Ainda tem essa mentalidade que o homem, né, ambos podem ter a mesma formação. Então, ambos podem ser biomédicos, por exemplo. Mas existe ainda esse preconceito de que, vestir o mesmo jaleco tem esse peso de que o homem sabe mais do que a mulher. E, tipo, também existe essa questão de, o homem ganhou porque pra ele foi fácil, mereceu. E pra mulher, tipo, parece que sempre é uma obra de caridade. Vamos dar uma migalhinha aqui. Então, tipo, parece que nunca é pelo esforço, né? Sempre enfim, às vezes nem aumenta nada. Às vezes, tipo, parece que a mulher, quando ela vem pro mercado de trabalho, ela tem que fazer o dobro de funções de homens, né? Mas o homem ele ganha, né, mais do que a mulher pra fazer menos do que ela. Então, se for avaliar, a mulher pensa mais do que o homem. Então, tipo, a maioria das coisas, isso vem desde casa, né? A mulher consegue fazer multifunções, enquanto, tipo, o homem consegue fazer uma função, tipo, só, né? Enfim. Sabemos que, né, não é em todos os lugares, mas a gente sabe que ainda tem esse peso, essa cobrança. É claro que às vezes não é nem pelo fato do homem ser machista, né? Às vezes é claro que tem por trás a questão de zelo, tipo, às vezes né, o homem acha que está cuidando, preservando a mulher, mas ele não entende a força que ela tem, né? Então, os pesos são iguais, né? Eu acho que a questão salarial deveria sim ser igual, né? A base, enfim. E as pessoas deveriam notar mais essa questão de potencial das mulheres, né? Tem muitas empresas que não percebem isso, ou se percebem, acham que, tipo, não tem nada a ver, só uma percepção, acho que não é meritocracia dela. Então, acaba, querendo ou não, tipo, às vezes desmotivando as mulheres a exercer carreira diferente, né? Por conta, tipo, de palavras, enfim, algumas coisas que realmente, tipo, deixam elas desmotivadas, né? Hoje a gente vê como tudo evolui muito rápido, tecnologia, enfim, a ciência, mas coisas assim, que é estrutural, é mais difícil da gente ver o avanço e hoje em dia a gente ainda sente esse peso. Tanto que o Dia Internacional da Mulher, Menina na Ciência, é algo muito recente, de 2015. Então a gente ainda vê que
estamos ainda na luta para que um dia, finalmente, isso seja algo igualitário. Para você, o que essa data representa? Como eu falei, mulher é símbolo de força, determinação, inteligência, beleza. Também é símbolo de coragem, né? Coragem de ocupar espaço, coragem de fazer mudanças, coragem para começar do zero, né? Coragem de continuar em frente, mesmo que muitas pessoas duvidem da capacidade dela. Mas também, né, é momento de reflexão, né, da gente observar toda a nossa trajetória, observar da onde que a gente veio, né, as nossas raízes, entender que realmente a gente tem potencial, que a gente tem capacidade de exercer diferentes tipos de coisas que a gente quiser. Então, a ciência em si, ela não é algo que é construído por uma única pessoa, né? A ciência ela é construída por diversos pensamentos. Então, quanto mais mulheres na ciência existir, mais conteúdos que tem para agregar, coisas que tendem a evoluir, tipo, inovações. Então, eu acho que quanto mais mulheres se desenvolverem nesse aspecto, a gente se fortalece, a gente se desenvolve e a gente cresce. Quando uma mulher ela entende a sua própria força, ela deixa de pedir espaço e ela começa a criar o seu próprio espaço. E ela já provou que ela pertence nesse lugar, é só uma questão da sociedade entender, mas a gente consegue ver que está evoluindo cada vez mais. Se eu tivesse que dar um conselho para aquela menina que na infância se encantou com com um jogo de alquimia, eu falaria para ela não desistir, né, de ter um espaço que realmente é dela no mundo, né, para não desistir dos sonhos, né. Eu acho que se eu tivesse desistido na metade do caminho, pelo fato de eu não ter obtido algo no sentido de ninguém ali me falando, não, vai, tu faça isso, eu não tive isso. Então, eu acho que na trajetória eu tive que me desenvolver e provar para mim mesmo que eu era capaz, porque com essas questões, as pessoas falando que a mulher não ia conquistar nada, que mulher deveria ficar em casa, em silêncio, calada. Então, eu me desenvolvi, né, todo dia eu tô me desenvolvendo, enfim. Então, eu falaria para ela realmente não desistir, ser quem ela quiser ser, né? Não é à toa que quando eu entrei ali na parte da faculdade, né, não era uma dos cursos que o meu pai gostaria que fizesse. Então, para ele, tipo, não era viável, que eu não ia ter profissão, carreira nesse viés. Mas depois, quando a gente começa a olhar aquilo que a gente conquista hoje, né, no patamar que a gente está hoje, olhando a trajetória para trás, a linha do tempo, a gente percebe o quanto que a gente é capaz de fazer o que dizer. Então, essa geração que está vindo agora, né, para a questão do mercado de trabalho, o conselho que eu dou também é que os pais incentivem, né, tanto, principalmente as mulheres, né, a entender que elas têm benefícios em qualquer lugar que elas vão, que elas podem ser quem elas quiserem, né, e também ensinar, né, a parte dos meninos a entender que realmente a mulher tem potencial, assim como qualquer outra pessoa. É legal isso que você falou, porque a Tainara, lá criança, ela já dava sinais de que ela queria seguir na área da ciência. Então, se ela se limitasse ao pensamento de que ela não pertencia a esse lugar, você nunca chegaria onde chegou, nunca estaria numa posição de liderança num laboratório, liderando microsetores de áreas tão diferentes. Então, isso é legal, né? Porque a gente vê que, se, igual você falou, se os pais incentivarem as meninas, as crianças, desde lá, e também ensinarem aos garotos que a gente pertence a qualquer lugar que a gente quer estar, vai chegar um momento de que vai ter mais mulheres na ciência do que a gente já está acostumado a ver, e elas vão se sentir pertencentes no local, não onde elas precisam se provar todo dia que é o lugar delas e que elas têm que fazer algo para se sentirem pertencentes. Então, obrigada, Thay, muito legal essa troca que a gente teve. Esse dia é tão importante e eu fico chocada que a gente tá o quê? 11 anos comemorando esse dia, então é algo novo e tem muito pela frente que a gente sabe que vai continuar lutando e vai continuar provando o nosso lugar.
Obrigada, pessoal. Tchau. Pessoal, tchau. Até o próximo Pod Bio.